Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, para a glória do nosso Deus. Quero ler com a igreja a partir do verso de número 1, o texto sagrado, que diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 1 do capítulo de número 11. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Versículos de número 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Meus irmãos, vamos levantar a nossa Bíblia ao céu, a nossa mão, vamos orar, peça para que Deus fale ao nosso coração. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, Senhor meu Deus, Criador dos céus e Criador da terra, grande Deus, grande Pai, aqui está, meu Deus, a Tua palavra viva, a Tua palavra bendita, Surimicanta Labaia, a Tua palavra poderosa, meu Deus, a qual é digna de toda aceitação, meu Pai. Senhor, abra, meu Deus, a porta do nosso coração, meu Deus, permita, meu Pai, com que a Tua palavra ela venha adentrar no profundo da nossa alma e que ela venha, Senhor, produzir o resultado pela qual ela é enviada pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco, em nome do Teu Santo Filho, Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos, desocupe as tuas mãos, dê uma salva de palmas para Jesus bem alegre. Graças a Deus. Meus irmãos, eu peço, por favor, toda a tua atenção à palavra de Deus. Tenho certeza que o Senhor, Ele tem uma palavra ao nosso coração nessa noite. Esteja atento ao que Deus Ele tem para nos ensinar por essa palavra, por intermédio do seu Espírito Santo, e creio que nós sairemos daqui nessa noite abençoados pela presença do nosso Deus, pela sua palavra. Amados irmãos, aqui nós vemos o apóstolo Paulo, pela misericórdia de Deus, aqui ele escrevendo a igreja de Coríntios, aqui é o capítulo de número 11, ele escrevendo a igreja e dando aqui um ensinamento para a igreja da sua época, e não só para ela, mas para todas as igrejas em Jesus Cristo, até o seu retorno, até o retorno de Cristo. E vemos aqui, observamos que o apóstolo Paulo, ele fala acerca dos falsos apóstolos. E por que ele vai falar acerca dos falsos apóstolos? Porque um falso apóstolo, ele não é muito fácil da gente descobrir um falso apóstolo. Por quê? Porque um falso apóstolo, ele vai usar tudo aquilo que o verdadeiro apóstolo usa. Ele vai ter todas as características que um verdadeiro apóstolo também tem. Então ele vai ser muito idêntico. Se brincar, dependendo da situação, ele vai aparentar ser mais fervoroso, ele vai apresentar ser mais homem de Deus do que até mesmo o verdadeiro apóstolo.
Então aqui o apóstolo Paulo, né, ele tendo o discernimento, né, dos espíritos, ele tendo aqui a interpretação das línguas, né, ele tendo todos os 9 dons do Espírito Santo de Deus, ele vai escrever, né, para a igreja de Corinto, e ele vai mostrar, né, vai dar aqui para nós algumas estratégias, né, alguma forma, o caminho pelo qual o falso apóstolo, né, o falso profeta, o falso homem de Deus, ele penetra, né, no meio do rebanho, no meio da igreja, para poder persuadir, né, a igreja de Deus. Presta bem atenção uma coisa, eu quero né, deixar claro para os irmãos nessa noite de hoje, que não existe, presta bem atenção, talvez alguém já te enganou, mas eu quero dizer para você que não existe homem nessa terra, não existe mulher nessa terra dono de igreja, não existe. Todas as igrejas, todos os líderes ministeriais, todos são homens levantados por Deus para administrar a igreja de Deus, para administrar o povo de Deus, que é conhecido pela Bíblia como a noiva do Cordeiro, a noiva do noivo, a noiva de Cristo, Filho de Deus. Nenhum pastor, nenhum líder religioso é dono de igreja nenhuma, porque se nós fôssemos líder, quando acabasse, né, fôssemos dono, quando acabasse o culto, nós juntaria todo mundo, colocasse num saco, numa sacola, numa mala e levava para casa. Mas ninguém é dono de ninguém, nós apenas administramos e conduzimos o povo de Deus no caminho que tem que andar, né? Porque Deus, ele deu sabedoria, ele deu entendimento, deu autoridade para que nós pudéssemos assumir essa obra, essa responsabilidade de conduzir o povo dele até chegar nas mansões celestial. E isso está escrito aqui em Hebreus, no capítulo 13, né, que os pastores de Deus, eles receberam essa incumbência de apacentar a igreja de Deus e entregar essa igreja a Cristo. Eu não vou entregar para mim ou para outro, eu vou entregar para Cristo. Agora observa bem que no tocante a essa condução, no tocante a essa apacentação das ovelhas, a palavra de Deus, ela é a nossa bússola. A palavra de Deus, ela é o nosso alimento. A palavra de Deus é aquilo que nos fortalece, é o pão que nós precisamos, é a água que nós precisamos. Então a palavra de Deus, ela é a luz que nós precisamos para que não venhamos tropeçar. Tudo que nós precisamos, nós encontramos na palavra de Deus, não em outro lugar. Observa, meus amados irmãos, aqui vou dar uma introdução para nós falarmos acerca da situação. O apóstolo Paulo, ele fala no verso de número 2 aqui desse capítulo 11, ele vai falar para a igreja de Corinto que ele está zeloso, né? Eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Quando o apóstolo Paulo, ele fala que ele está zeloso com o zelo de Deus, ele fala que ele tem ciúme, com o mesmo ciúme que Deus tem de nós. Paulo também está com o ciúme da igreja, com o ciúme da noiva de Cristo. Ué, mas ter ciúme, pastor, ciúme não é coisa do diabo? A Bíblia fala para nós que o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme de nós. Deus aqui, ele tem ciúme de nós. O Espírito Santo, ele tem ciúme. Paulo fala aqui que ele também tem ciúme. Meus irmãos, não é um ciúme pecaminoso, não é um ciúme diabólico, satânico, demoníaco, um ciúme das trevas, mas é um ciúme de Deus. É um ciúme que a gente quer ver a igreja cada dia mais próxima de Deus, que a gente quer ver a igreja fervorosa, a gente quer ver a igreja cheia do Espírito Santo de Deus, a gente quer ver a igreja falar em língua estranha, a gente quer ver a igreja cada dia mais santa, a igreja cada dia mais longe do pecado. Então o ciúme, ele acontece quando nós observamos que um membro, que um obreiro, que um ministro, que um dirigente de igreja, que uma pessoa responsável por um departamento, ele começa a retroceder.
ele começa a enfraquecer, ele começa, louvado seja Deus, a desviar os seus passos do caminho do Senhor, ou ele começa, uma pessoa que estava ali, que era atento, uma pessoa que estava ali, esperto na obra de Deus, e de repente ele começa a esmorecer, de repente ele começa a retroceder, de repente ele começa a desanimar, de repente ele começa a dar lugar para o pecado, de repente ele começa a dar lugar para a vaidade, de repente ele começa a deixar o mundanismo entrar na sua vida, e daqui a pouco ele vai se tornando um crente mundano. Então aquele ciúme, ele vem, no nosso coração, ele vem na nossa alma, o ciúme de Deus, por quê? Por causa daquela alma. A gente observa que aquela alma está se distanciando, aquela alma está se afastando do redil, está se afastando das ovelhas, está se afastando do pastor, está se afastando ali do lugar onde ele encontra pastagem, onde ele come, aonde ele bebe. E quando ele sai do redil para fora, ele não vai alcançar boas coisas. A palavra de Deus mostra para nós aqui em Lucas. Foi lido hoje 2 vezes o Evangelho de Lucas, agora eu uso Lucas como referência. Quando a Bíblia fala do filho pródigo, nós podemos usar aqui para os irmãos entender. Quando ele está dentro da casa do pai dele, a Bíblia diz para nós que o filho pródigo, ele tinha tudo, ele era herdeiro legal, tinha de tudo, o seu pai era o dono, tinha empregados, enfim, estava abençoado. Mas chega um dia que o filho pródigo, ele cansa de estar na casa do pai, chega um dia que ele cansa de ser servido, tem um dia que ele cansa de chamar o pai de pai, ou a mãe de mãe, ou sei lá, o que acontece, o que passa na mente do filho pródigo, e o filho pródigo diz: pai, eu quero a herança que me pertence, o senhor dá a minha parte, porque eu quero ir embora, eu quero sair de casa, eu vou viver minha vida. Suponho que o pai o exortou, explicou, mas ele não deu ouvido, porque quando uma pessoa, ele empresta a sua mente, quando a pessoa empresta o coração para o diabo maquinar, é difícil da pessoa voltar ao princípio. Primeiro ele vai ter que executar, ele vai ter que cumprir aquilo que o diabo prometeu, que ele prometeu para o diabo. Ele vai bater com a cara na rocha, quando ele se quebrar tudo, aí ele vai lembrar, então ele vai voltar de novo ao primeiro amor. Quantos crentes não passaram, estão passando e vão passar por essa experiência? Quantas pessoas nesse mundo? A gente avisa, a palavra de Deus fala: Deus me ama, isso jamais vai acontecer comigo. Então vai embora, o mundo está aí, vai, o caminho é espaçoso, a porta é larga, pode ir, mas que Deus tenha misericórdia e que Deus te livre do inferno. O filho pródigo foi, pegou o dinheiro, foi embora. Daqui a pouco ele estava se sentindo um grande personagem. Por quê? Porque ele tinha amigos, ele tinha colega, tinha mulherada, estava vivendo uma vida promíscua, prostituição, estava enchendo a cara, estava usando, sei lá, droga, estava vivendo da maneira que o diabo queria. Só que o que acontece, meus irmãos? Ele não observou, ele não percebeu que os amigos não eram amigos dele, era amigo do dinheiro dele, era amigo do que ele tinha, porque ele estava com muito dinheiro. Só que detalhe, para você ver que não era um amigo dele, porque no dia que a Bíblia diz que o dinheiro dele acabou, no dia que ele não tinha mais nada, o que andou menos correu, todo mundo foi embora, deu no pé e deixou o abençoado sozinho, deixou ele sem nada. E o que acontece? A Bíblia diz que veio uma grande fome naquela cidade, naquela época, uma fome terrível. E o que acontece? Ele vai pedir, ele vai atrás dos supostos amigos dele, ninguém olhava para ele, ninguém dava atenção, batia a porta, batia a janela, ninguém queria dar nada para ele. Ele começa a padecer necessidade, ele quase vai morrer de fome, e ele consegue arrumar alguém que diz: olha, você quer trabalhar para comer? Então vai apacentar para mim porcos, vai cuidar dos meus porcos. E a Bíblia diz que ele, então, apacentando porcos,
ele necessitava, ele tinha desejo, não que ele comia, mas ele tinha desejo de comer a comida dos porcos, ele tinha desejo de entrar, de colocar na sua boca as alfarrobas, aqueles alimentos que eram os alimentos dos porcos naquela época. Ele tinha vontade de comer, ele enchia a sua boca de água. Veja a miséria que o homem estava, desejando comer a comida de porcos. Mas o que acontece? A Bíblia diz que quando naquele momento que ele estava no fundo do poço, já tinha ainda mais um assalpão aberto para ele descer mais ainda para o fundo. Quando ele deu um estalo na sua cabeça, quando ele acordou, ele despertou, ele saiu daquela inércia, ele saiu daquela cegueira, uma luz brilhou no fundo do túnel e ele pensa: quantos jornaleiros do meu pai, quantos empregados meu pai tem, que estão fartos de pão, de água, estão bem, estão vestidos, abençoados, e eu aqui padecendo necessidade, eu aqui o miserável, olha como eu estou maltrapilho, olha como eu estou faminto, sedento. E ele diz: eu já sei, eu vou voltar para minha casa, eu vou voltar para a casa do meu pai, e vou dizer: pai, eu pequei contra ti, contra os céus. Ah, meu pai, eu quero que o Senhor me aceite agora, não como teu filho, porque eu pequei contra ti, mas eu quero que o Senhor me aceite como um dos teus empregados, como um dos teus jornaleiros. E eu vou lá agora, eu vou atrás do meu pai. E ele se levanta, ele procura e acha força de onde não tem, e ele vai de volta à casa do seu pai. Presbítero, note, quando ele chega na casa do pai, diz os historiadores que o pai já estava na varanda, olhando para o caminho, sabendo que uma hora o filho ia voltar. Ele ia quebrar a cara com o mundo, porque o mundo é mentiroso, porque o mundo engana, o mundo é ilusão. E ele volta com as marcas do pecado, ele volta com a sujeira do pecado, com a imundícia do pecado, ele volta como urso, ele volta esfarrapado, ele volta ali de uma maneira terrível que o pai conheceu, porque o pai conhece o filho. E quando ele vem vindo, o pai também sai e vai correndo ao encontro dele, e começa agora aquele momento de alegria, aquele abraço. O pai abraça ele, o pai beija, e ele vai tentar explicar, falar. O pai diz: fica quieto, e diz para os seus empregados: pega a melhor roupa, veste nele, pega o anel de honra, coloca no dedo dele, coloca a calça a ele, coloca a sandália nos pés, pega aquele bezerro cevado que eu mandei cevar quando ele saiu, eu mandei preparar porque eu sabia que um dia ele ia voltar. Esse momento já está na minha agenda. Agora vai buscar aquele boi cevado e vamos matá-lo, vamos fazer aqui uma grande festa, um grande banquete, porque esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Lavassúria, Candarábia, Surimiquenta, Labaia. Oh, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você nessa noite de hoje. Nós, como ministro do Evangelho, nós temos a responsabilidade dada por Deus, por intermédio do Espírito Santo de Deus, de ensinar a igreja de Deus a andar no caminho de Deus, no caminho que vai nos levar ao céu. Pastor, mas e o falso apóstolo e o falso profeta? O falso profeta também. O falso profeta veste como eu, veste como você. O falso profeta, ele carrega a Bíblia na mão, mas não no coração. O brilho do falso profeta é um brilho maquiavelado, é algo montado, não é o brilho do Espírito Santo, que é diferente. O crente, quando ele tem o Espírito Santo de Deus, ele vai em algum lugar, ele não precisa estar com a Bíblia aberta aqui na frente dele, ou andando com a Bíblia para lá e para cá, mostrando para as pessoas que ele é crente. Não precisa estar falando, Deus abençoe, ele não precisa estar falando: olha,
eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo. A pessoa olha para ele e diz: qual igreja que você é? Você é crente de onde? Você é pastor? Você é isso, você é aquilo? Ué, mas como você não? Que eu vejo algo diferente em você. Ele não precisa estar com timbre, com logotipo, alguma coisa do gênero, dizendo eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Não. A forma dele vestir, a forma dele falar, o brilho do Espírito Santo na face dele vai mostrar para todo mundo que ele é crente. O falso profeta não é assim não, o falso apóstolo não é assim não. Sabe por quê? Porque você vê ele pela rua andando por aí, quando é um homem, você vê ele de bermuda, você vê ele sem camisa, você vê ele como um bode de cavanhaque e bigode, com bonezinho para trás, com a camisa de time de futebol, vê com uma latinha de cerveja na mão, tampando, dizendo que é sem álcool. O falso profeta, o falso apóstolo, ele tem essas características. Você passa, entra lá em frente a um bar, vendo lá a bestinha, a televisão, olhando lá um time de futebol, se é o time dele, está lá olhando, daqui a pouco ele dá um grito, gritando gol, mas a igreja não grita glória. Você vê o falso por essas, entre outras, mas essa é uma das principais. Você vê a falsa obreira, a falsa irmã, aqui na igreja está impecável, aqui na igreja é um padrão. Você olha e fala: essa é uma santa mulher de Deus, eu ponho minha mão no fogo. Será? Cuidado. Cuidado, a gente não conhece o coração de ninguém, a gente não conhece pensamento, a não ser que o Espírito revele, mas pelo contrário, cuidado, ore primeiro, antes de pôr a mão. Ô pastor, será que ela é a preparada? Ore. Será que ele é o preparado? Cuidado, ore a Deus. Na igreja é uma bênção, vestidão, saiona, tudo composto, tudo fechado. Só quando você vê na rua, fala: não acredito. Tem misericórdia, Jesus. O que é aquilo? É roupa decotada, é tomara que cai, só pôr a mão que cai. É a saia de um palmo, ainda com racho atrás. É pintura na boca, é brilho, é mexendo com o homem. Você olha o perfil em rede social, você fala: não acredito que é aquela pessoa. Aí você vai falar: não, é quando eu não era crente. Peraí, mas qual é o intuito de eu ter uma rede social e colocar foto de quando eu era do mundo, na praia, com despido, na roda de amigos, cantando samba, cantando funk, bebendo, usando droga? Qual é o intuito de hoje eu ser crente e colocar coisas do passado para mostrar para as pessoas nos dias de hoje? E não coloco: olha como eu era, o que Deus fez na minha vida. Não, eu só lanço lá e está lá. E o povo olha o corpo dela, olha o corpo dele, olha o tórax, olha o físico. Pera, o que eu estou insinuando o quê? Eu estou querendo me vender, eu estou querendo me doar, eu estou querendo que as pessoas olhem para mim com outro olho, eu estou querendo chamar a atenção das pessoas. Espera aí, meus irmãos, isso que eu estou dizendo é características de falso crente, de falso apóstolo, de falso homem, de falsa mulher de Deus. Paulo fala aqui que ele está zeloso com o zelo de Deus, ele tem ciúme. Espera aí, eu não posso ter ciúme da igreja que eu congrego, que eu apacento. Eu tenho que ter ciúme. Eu quero que todo mundo esteja na mesma linhagem, eu quero que todo mundo esteja andando da mesma maneira, eu quero que todo mundo fale a mesma língua, eu quero que todo mundo sirva o mesmo Deus, que todo mundo ande no mesmo caminho. Esse é o meu intuito. Só que um falso, ele não olha dessa maneira. O falso, ele não tem essa preocupação. A preocupação do falso é como a Bíblia fala: a preocupação dele é lã e gordura das ovelhas. Ele não tem preocupação com salvação. Aqui a igreja anda. O falso, ele diz: acabou o culto, tira as cadeiras, vamos fazer aqui um time de futebol.
Vamos jogar uma bolinha aqui, uma peladinha aqui dentro, não tem problema não. Outro dia vamos fazer aqui um negócio de capoeira, vamos gingar aqui, vamos fazer os exercícios. Outro, vamos fazer festa de São João, festa junina, que agora é a época. Vamos fazer, não tem problema, vamos vender quentão. Só fique entre irmãos, né, para não dar muito na cara, para o povo não ver que a gente está dando uma manguaçada. Queridos irmãos, a igreja de Deus, ela é oposta das coisas do mundo. Só que o que os falsos profetas, o que os falsos homens de Deus, os falsos crentes inventam? Tudo o que o mundo faz, eles querem fazer, daí eles acrescentam no final a palavra gospel. Não é isso? Academia, vamos malhar uma academia gospel que abriu ali não sei na onde. Vamos fazer alguma coisa, não, ali tem a noitada black gospel, vamos para lá curtir, passar o final de semana na noitada gospel. Carnaval gospel, outra mulher, entre aspas, mulher de Deus, cantora, levita, a igreja vai entrar no céu sambando, porque o samba é de Jesus, em cima do carro, do caminhão de som, todo mundo lá daquele jeito, e a igreja vai entrar no céu sambando. Sabe em qual céu a igreja vai entrar sambando? No céu da boca do cão, porque os céus, diz a Bíblia que os céus é para santo. Nós estaremos no céu, nós estaremos com Deus para adorar o Senhor, nós estaremos lá para glorificar Ele. Não teremos prazer na nossa carne, porque lá não haverá mais carne. O povo está confundido, eles não conseguem entender o que é coisa da carne, o que é coisa do espírito. No céu não haverá carne. O céu não haverá carne. Paulo fala aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo diz lá. Paulo fala que a carne, o sangue, a corrupção e a incorrupção não vão herdar o reino dos céus. Não vai ter lugar para o sangue, a não ser o sangue de Cristo. Não vai ter lugar para a carne, porque nós seremos transformados. Nós receberemos um corpo de glória. Essa carne, a Bíblia diz que ela é pó, e para o pó ela vai voltar. Agora eu vou entrar sambando. A vontade de sambar é por causa da minha carne. Eu ouço uma música, daqui a pouco está lá meu pezinho, que ele é convertido, ó. Estou lá no banco, sentado, esperando para ir para o caixa, passa um som, eu estou lá curtindo. Quando não, estou com a mãozinha. Ué. Daqui a pouco está vindo na minha mente coisa do passado. Eu estou lá, assoviando. Ué. Isso é o quê? É o velho homem ressuscitando. Sabe o que nós temos que dizer? Pôr a mão aqui e dizer: queima ele, Jesus. Tem que mandar ele para o inferno. Que negócio é esse? Eu agora sou novo homem, eu agora ando em espírito, mas estou querendo praticar as obras da carne. Olhando para a menininha, olhando para um carinha ali de bermudinha, malhadinho. Ué, a gente tem que vigiar, meus irmãos. A gente tem que vigiar, porque, né, tem um ditado que fala aí que a gente sufocou, sepultou o velho homem. Só que a gente esquece que o velho homem, ele sabe nadar. Se vacilar, ele ressurge de novo, ele ressuscita. E ele quer levar a gente para o adultério, quer levar para a prostituição, quer levar para o vício das drogas, para o vício da bebida, para o vício da televisão, para o vício do filme, das novelas. Ele quer nos distanciar. E aí vem aquele: não, isso é novela gospel, é novela de Adão, é novela de Abraão, é novela de Noé, é novela de Moisés. Eu tenho aqui minha Bíblia original. Se eu posso ler, entender o original, eu vou ter que ficar cansando a minha vista, vendo propaganda, vendo comercial de coisas ilícitas que vai
trazer para a minha carne um abatimento, vai trazer para a minha carne seta, vai trazer para a minha carne ferida. Daqui a pouco eu deixo a Bíblia para lá e vou estar preso na maligna, prostrado, vendo uma coisa, daquilo eu já passo para outra. Quando eu ver, não tem problema não. Não é o que estão pregando por aí hoje? Não tem problema não, meu irmão. Pode arrancar a sobrancelha, aí passa lá aquela tatuagem aqui, fica linda. Meus irmãos, isso é coisa de pombagira. Desculpa eu falar. A mulher que não tem vergonha na cara faz um tipo de coisa dessa maneira. Está cheio do Satanás. Não tem outra coisa para dizer. Desculpa eu falar, mas eu fico indignado com essas atitudes. Uma mulher de Deus. Não, eu vou tirar a sobrancelha, vou passar aqui uma tatuagem, não sei como é o nome lá, vai ficar bonito. Se Deus quisesse fazer você com tatuagem, Deus não teria te dado pelo, Deus não teria te dado cabelo, Deus teria colocado um símbolo, um desenho qualquer. A Bíblia não diz que nós somos formados, que nós somos feitos à imagem e à semelhança do Altíssimo. Só que hoje o povo não quer ter a semelhança, a imagem de Deus. O povo quer ter a imagem, a semelhança da pombagira, a imagem, a semelhança do Satanás. É isso que está acontecendo hoje dentro das igrejas. Por quê? Por causa dos falsos pastores, por causa das falsas pastoras, que se levantam intitulado homem de Deus, mulheres de Deus, e diz não. Aqui está escrito que cortar cabelo, aqui no capítulo 11 de 1 Coríntios, está dizendo que as mulheres, falando acerca do cabelo, do corte das mulheres, não. A história diz que Paulo, naquela época, porque lá em Coríntios era um lugar onde se juntava pessoas de todo lugar da terra, gregos, hebreus e etc, enfim. Então, para diferenciar as mulheres das prostitutas, as prostitutas raspavam o cabelo. Mas se alguém na igreja quiser raspar também, pode raspar, mas coloca véu. Não, mas isso era daquela época. Meus irmãos, a Bíblia toda fala das coisas do passado. Só que, porém, ela é atualizada, ela mostra o passado e mostra os dias de hoje. Nós temos que viver o nosso dia de hoje baseando na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra de Deus ela é mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medula. Ela é apta para discernir pensamento e intenções do coração humano. Hebreus 4:12. A palavra de Deus ela tem o poder de mudar a nossa vida. Só que se a palavra de Deus ela não for pregada, se a palavra de Deus ela não for ensinada, se a igreja de Deus não for exortada, se a igreja de Deus não for disciplinada no tocante à desobediência, daqui a pouco a igreja de Deus, todas, vai ficar como está todo mundo hoje, indo para carnaval, indo para shows aí, indo para pecuária e outras cositas más. Então nós precisamos, queridos, estar atentos. Sabe por quê? Porque quando entra o pecado dentro da igreja, o Espírito Santo sai. E o apóstolo Paulo, ele mostra aqui para nós, isso aqui é muito interessante. Aqui no verso 2, ele diz: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado, ó Paulo dizendo, eu tenho preparado vocês para apresentar vocês como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Capítulo 11, verso 2 de 2 Coríntios. Uma mulher, quando ela vai casar, tem o dia da noiva, o dia D. Ela vai ficar o dia inteiro, dias ali antes do casamento, 1 ou 2 ou 3, enfim, dependendo, numa banheira, num spa, num lugar, se cuidando, massageando, sendo atendida por várias mulheres, preparada
para o dia do casamento. Vai ser o único dia na vida dela. Por quê? Porque a Bíblia diz que não tem 2, nem 3, nem 4, nem 5 casamentos. O casamento é um só. Se você estiver buscando o segundo, terceiro, quarto, clame a Deus, porque alguma coisa está errada e você está indo para outro caminho. Você não está subindo, provavelmente você está descendo. Paulo, ele mostra aqui que a preocupação dele, porque ele preparou a igreja, para que a igreja estivesse como uma noiva, como uma virgem pura, ataviada, uma virgem bela, que todo mundo olha, meu Deus, olha a beleza, olha a pureza, olha a clareza, olha o perfume, olha aqui os cabelos, que cabelos lindos, olha o olhar. Paulo, então, ele tem um zelo, um amor, porque ele trabalhou, preparou a igreja, não para apresentar um político, não para apresentar um homem, mas essa igreja que ele estava preparando era conhecida, como eu já falei, como virgem, para ser apresentada ao marido que ele diz que é Cristo. Deixa eu abrir um parênteses. Alguém já viu uma virgem casar? No dia do seu casamento, geralmente a virgem chega como para casar? Chega com vestidão, lindo, né? Com aquela cauda imensa, com coroa, e etc. Com perfume que de longe você sente. Chega bonita, aquela coisa linda que chama a atenção de todo mundo. Alguém já viu uma noiva chegar na igreja para casar de calça? Não, pastor, hoje não tem problema usar calça, hoje é normal. Alguém já viu uma noiva chegar diante do altar para casar com mini saia? Alguém já ouviu uma noiva chegar para casar com um vestido extremamente justinho, que dá para ver até as varizes do corpo? Alguém já viu uma virgem vir casar, chegar na igreja de bermudinha, com uma sainha curta rachada? Esse tipo de virgem deve ter o desejo ou está sonhando em casar, não com Jesus, mas com o diabo. Porque essas atitudes não é atitude de crente, não é atitude de mulher de Deus, não são atitudes de homem de Deus. Paulo, ele escreve aqui para nós no capítulo 5, que as coisas velhas, elas passaram, elas ficaram para trás. Ele diz que a partir de agora, na nossa vida, tudo se fez novo, tudo se tornou novo. Só que às vezes a gente cansa da novidade, não é? Presbítero, o senhor já está casado há mais de 30 anos. Eu já vou fazer 25 daqui a pouquinho, daqui 2 meses, 3 meses. Eu, pelo meu relacionamento com a minha esposa, pelo meu conhecimento, o que tem que acontecer? Cada dia que passa, eu tenho que amá-la mais, e ela precisa me amar mais, não tem outra opção. Eu sou dela, ela é meu e acabou, e nós dois juntos se forma um. Eu não tenho que colocar, porque a barriga tá, porque o cabelo, porque o olho, porque tá tendo... São coisas da vida, isso vai acontecer. Esses dias eu olhei para ela e falei, olha para mim. Ela olhou e falou, você acha que eu estou ficando velho? Semana passada, ela se acabou de dar risada. Falei, por que você está dando risada? Não é lógico, né? Todo mundo fica. Ela foi sincera. Eu olho para o espelho todo dia, fazer barba. Eu falei, não, mas estou do mesmo jeito. Mas não, ela foi, olha a foto quando nós namorávamos. Eu olho a foto, eu magrinho, 70 quilos, agora 100 e pouco. É quase o dobro, Tinha cabelinho, hoje, olha como que eu estou aqui, estou aqui só misericórdia, cabelo só na sobrancelha. Daqui a pouco eu vou jogar a sobrancelha para cima.
Mas o que acontece? Ela precisa gostar e me amar do jeito que eu estou. Eu dobrei o peso, dobrei, mas estou aqui, sou eu. Hoje não. Hoje o senhor tem alguma intenção diferente da sua esposa? Não. É ela, é a cooperadora é ele e acabou. Não tem, não, vai que entra. Não, vai que entra, manda fogo porque é o cão. Não tem negócio de vai que entra. Vai quem sabe acontece. Não tem esse negócio. É uma vez até o fim. Só que hoje não. Hoje o que se prega? Não. Se está tendo incompatibilidade, pode separar e casar de novo. Casa, pode casar. Pode viver no adultério, pode viver na prostituição, pode. Mas no dia do juízo, você vai para o inferno, você não vai para o céu. Porque o céu não é para adúlteros, não é para prostituto. Simplesmente está aqui, está claro na palavra de Deus. Não tem outro caminho, não tem outro termo, não tem outra palavra que eu possa falar. Pastor, o que eu tenho que fazer? Se converta, leia a Bíblia, dá ouvido à palavra de Deus, não a sua carne. Mas a nossa carne é forte, a nossa carne é poderosa, a nossa carne luta, briga com a gente, a nossa carne bate em nós. É a minha vontade, mas o que Paulo fala? Paulo fala em 2 Coríntios 5,16, aliás, em Gálatas 5,16, Paulo diz: andai-vos em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O problema da gente estar pecando todo dia é porque nós estamos mais na carne do que no espírito. Nós estamos esquecendo de orar. Está vendo aí, ó, o que está escrito aqui nessa caixinha? Está escrito oração. Esse dia eu estava sentado e olhando para aí, ouvindo a pregação e olhando. Aí fiquei olhando para a palavra oração. 3 coisas tem nessa palavra oração. O primeiro é orar. O segundo é ação. E o terceiro é ração. Que ração é o quê? É alimento. Que alimenta a nossa vida. A oração é isso aí, você orar, agir, e a oração ela alimenta a nossa vida. Jesus ele viveu 40 dias, 40 noites em jejum. Por quê? Porque Jesus vivia em oração. Hoje a gente não quer orar mais, hoje orar é pecado. Tudo que a gente quer é só comer, beber e dormir e pecar, a gente não quer fazer mais nada. Não, a igreja está lá orando por mim. Não, a irmã está lá orando. Não, o povo está lá orando no círculo de oração. Espera aí, pode ficar tranquilo. Eu sempre falei e sempre falo, todo mundo aqui está com fome. Tem um prato aqui, o único prato de comida. Eu digo, eu sou o pastor, deixa que eu vou experimentar. Todo mundo está terrível, é igual um leão de fome. Eu vou lá, pego, como tudo, estou comendo por vocês. Comi, fiquei com a barrigona. Vocês vão ficar satisfeitos? Vocês vão querer jogar a cadeira em mim, fazer alguma coisa, arrancar a carne da minha boca e vai querer comer também. Vocês precisam comer. A oração é a mesma coisa. As coisas de Deus é a mesma coisa, porque as coisas de Deus é alimento espiritual, e alimento espiritual ela é individual. Cada um tem que buscar o teu, cada um tem que encher a sua boca, cada um tem que encher a sua alma, cada um tem que ter em estoque. Não tem como eu dar para você ou você dar para mim. Cada um tem que buscar e se alimentar por si próprio. Então o que acontece hoje? Hoje, para não orar mais, alguém usa o falso profeta. Ele usa o capítulo 17 de João, na oração sacerdotal. Ele vai ler lá que Jesus, desde aquela época, orou para as pessoas daquele tempo, para os crentes, por todos aqueles que iam aceitar Jesus, que eu ouvi falar no seu nome. Então, Jesus já orou por nós, Jesus já jejuou, Jesus já fez tudo que nós devíamos fazer. Hoje vocês não precisam fazer mais nada, a não ser trazer aqui o dízimo e a oferta e fique em paz. Mas Jesus também não mandou dar o dízimo? Jesus também não mandou dar oferta? O que é de César, dá para César, o que é a Deus é para dar para Deus? E por que então que a gente vai pedir? Se foi naquela época, por que a gente vai pedir? Porque isso convém para a igreja? O que convém naquela época, vai ter que convém hoje.
Se naquela época não tinha fundamento, por que hoje vai ter fundamento? Meus irmãos, a Bíblia ela precisa ser cumprida por inteiro. Eu já vou concluir, mas eu não vou deixar de dizer o que está escrito aqui no verso 3. Olha o que Paulo fala. Ele é claro em dizer que ele teme. Ele vai dizer que ele tem medo, ele teme, ele se preocupa. Por quê? Porque a serpente, lá no Éden, lá no jardim do Éden, a serpente se disfarçou, né? Dizem os historiadores que a serpente ela se disfarçou de um anjo, como por exemplo um serafim, como está lá com a base. Se você pega a base do capítulo 6 de Isaías, vai cair lá na serpente de Eva. É a única base, lá no capítulo 6 de Isaías, é o único lugar que fala dos serafins, e a base de lá cai no capítulo 3 de Gênesis. Quando fala em serafim, cai lá. Então, para ligar o negócio, os estudiosos do passado dizem que a serpente se transformou em anjo de luz, como um querubim. E ela foi até lá e tentou, ludibriou, conversou, jogou palavras, tentou daqui e dali, fez aquela média, aquele negócio, até que a Bíblia diz que Eva, ela caiu. Paulo fala que, olha, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, se apartem da simplicidade que há em Jesus Cristo. Mas como assim, pastor? Como que é dessa simplicidade? Como que é a gente se apartar? Aqui no verso 4, é interessante, ele diz: se alguém for pregar para você outro Jesus que nós não temos pregado, então pode acontecer isso. Talvez você já teve encontro com alguém que anunciou para você outro Jesus, que ensinou para você outro nome de Jesus. Outra pessoa chegou para você e disse: não, esse que você crê é um impostor, você tem que crer no Hamashia, você tem que crer no Jesus Cristo no grego. Não, você tem que... O que Paulo está dizendo? Se alguém for pregar outro Jesus que ele não tem pregado, então, que nós não temos pregado, aí ele diz: ou se recebeis outro espírito que não recebeste. Aí você vê aí dizendo mulher cheia de Deus, de uma igreja conhecida no Brasil e fora, que hoje é tido como igreja black, negras. Aí cai lá um mistério, poder, a mulher fica lá no púlpito andando de quatro, com o espírito de uma onça, outra hora com o espírito de outro bicho, e está cheio do poder, cheio disso, cheio daquilo. Se recebeis outro espírito que não recebeste. O Espírito Santo é diferente do Espírito do mundo. O Espírito Santo é Espírito Santo, não é espírito animal, não é espírito do mundo. É santo porque ele provém de Deus. Aí a outra coisa que ele diz: ou outro evangelho que não abraçaste. Outra palavra, boas novas, novidades. O que ele disse? Tudo isso a gente fazer, a gente abraçar. Ele diz: com razão o sofrereis. Então, esse novo Jesus, então esse novo Espírito e esse novo Evangelho, essa nova boa obra, esse novo Evangelho da nova era, esse novo Evangelho do metaverso, que está sendo pregado aí hoje, virtual. O crente que é crente, ele tem que viver como Cristo quer. Se você se transformar, passar pela metamorfose
de aceitar, de se transformar nisso aqui que Paulo está dizendo. Ele fala aqui: com certeza ou com razão vocês sofrerão. Porque o mundo está sofrendo hoje. É guerra aqui, é guerra ali, é guerra lá. O Brasil está para entrar numa guerra. O mundo está para entrar para a terceira guerra mundial. Se até 2023 isso vai acontecer, se Jesus não tiver misericórdia, mas é o que está para acontecer. Os pavis estão acesos. É quase impossível parar o que já foi iniciado. As igrejas estão cada dia mais geladas. O povo está cada dia mais no pecado. O povo está cada dia mais rebelde. O pecado está entrando cada dia mais com todo o ímpeto dentro das igrejas. E o que está acontecendo com o mundo? O mundo está sofrendo. A igreja está sofrendo. Por quê? Por causa dessas três coisas aqui. É o Jesus de paz e amor ao dedo do satanismo. É o Jesus do hungry luz. É um Jesus todo tatuado. É um espírito de capoeira. É algo totalmente fora do contexto. É um novo evangelho que não precisa mais cuidar. Não se fala mais em doutrina, que doutrina é coisa do passado. Isso foi naquela época. Se isso foi naquela época, por que então se usa a Bíblia? Vamos comprar uma revista Veja, uma época, uma interessante, alguma coisa do gênero, e vamos andar com ela embaixo do braço, porque a Bíblia é do passado, tem mais de 3.000 anos. Por que o mundo está sofrendo? Por que nós estamos sofrendo? Mas não se preocupe, que tudo isso é apenas a ponta do iceberg. Coisas, diz a palavra de Deus, que coisas horrendas estão sendo feitas na terra. E aqui, para encerrar, o verso 13 que nós lemos, o apóstolo Paulo ele foi categórico, mostrando para nós que tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Já pensou fraudulento? Alguma coisa que foi fraudada. Obreiros, apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Já pensou? Eu sou o enviado do cão, entro aqui como homem de Deus, começo a dar glória, faço a obra, vou ganhando cargo, daqui a pouco eu sou um pastor. Só que eu não sou um pastor de Deus, eu não sou um pastor de Jesus. Eu não fui levantado por Deus nem por Jesus, eu fui levantado pelas trevas. Eu estou aqui por causa de dinheiro, eu estou aqui para persuadir, eu estou aqui para desviar os teus olhos do céu. Qual que vai ser a minha doutrina? Prosperidade. Qual vai ser a minha palavra? Riqueza. Vem, dá, quanto mais você dá, mais você vai ter. Não se preocupa, Deus quer ver o teu melhor. Deus tem algo nessa terra bom para você. Esse negócio de volta de Jesus está escrito em João, que desde que os nossos pais, o nosso passado, viveram na terra, diz que o mundo ia acabar, está tudo do mesmo jeito, tudo azul, o céu cheio de estrela, nada aconteceu. Vamos viver nessa terra e comer o melhor dessa terra. Vamos curtir, vamos gozar o mundo. É isso que os falsos apóstolos estão pregando, transfigurando em apóstolo de Cristo. E Paulo continua: e não é maravilha, porque o próprio Satanás transfigura em anjo de luz. Verso 14: o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E agora, o que nós vamos fazer? Oh meu Deus, estou aqui na igreja orando, Senhor, tenha piedade, estou aqui chorando, derramando lágrimas, na consagração sozinho, no círculo de oração, na abertura do culto. Daqui a pouco, aquela glória, aquele resplendor, aquele clarão, quando você olha um belo anjo, dourado, cheio de glória, aquele anjo chega, toca em você e diz: minha serva, meu servo, não chore, se prostra, que vira para o meu lado, ou deixa eu subir aí no altar, beija aqui meu pé. Eu estou aqui, eu vim te trazer uma boa nova, eu vim te dizer que eu vou mudar a tua vida, que eu vou matar aquele infeliz, eu vou tirar da tua vida e vou preparar outro.
E aquele anjo vai te encher de uma esperança que não é uma esperança de Deus. Aquele anjo vai te fazer promessas que não são promessas de Deus. Aquele anjo vai te trazer uma alegria, vai te trazer algo que não é alegria do Espírito Santo, mas é uma alegria para a tua carne. E nós precisamos, como Paulo fala lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, buscar os melhores dons, principalmente o dom do discernimento dos Espíritos, para nós não sermos enganados por Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. É por causa desse negócio, desse Satanás, que se transfigura em anjo de luz. É por isso que tem muitas igrejas, muitas denominações, muitos falsos homens, falsos profetas, dizendo: olha, Jesus me levantou, Jesus apareceu para mim e diz que eu preciso cumprir a obra que ele não cumpriu. Ele colocou um novo evangelho, ele me deu uma nova doutrina, ele me deu um novo ensinamento. Eu estou aqui para pregar, eu tenho que levantar um novo ministério, eu tenho que levantar um novo povo. E a igreja, o mundo está sendo corrompido cada dia mais e mais, porque nós não examinamos a palavra de Deus. Porque se nós examinarmos a palavra de Deus, nós não vamos olhar para a direita nem para a esquerda, tampouco para trás. Porque a Bíblia diz para nós no Evangelho de Mateus capítulo 24, que nos sinais do tempo muitos iam dizer: olha, o Cristo está ali, o Cristo está lá. Olha, ia surgir muitos falsos profetas que enganar, se possível for, até os escolhidos. Falsos cristos iam se levantar. Será que isso é estranho aos nossos ouvidos? É o que mais está tendo hoje. É gente pula daqui para lá, pula de lá para cá, vai para lá, vem para cá. O povo não sabe mais o que fazer, está desorientado. A Bíblia não sei para que serve mais. Ninguém lê, ninguém examina, ninguém guarda. Eu encerro dizendo aos irmãos o que Oséias ele disse assim, que o meu povo ele foi destruído porque eles rejeitaram o conhecimento. O Senhor Jesus ele diz para nós examinarmos as Escrituras. Ah não, pastor, alguém está mandando todo dia uma mensaginha para mim, eu leio lá dizendo: Jesus te ama, olha, não chores mais, a vitória vai chegar. Eu estou me alimentando disso. Meus irmãos, isso não alimenta nem bactéria, quanto mais um homem, uma mulher de Deus que precisa do alimento consistente. Se achegue a Deus, igreja, se achegue a Deus, ouvinte. Largue esse mundo, use a palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento, é o pão que nós precisamos. Um dia Jesus estava na festa em Jerusalém. Jesus deu um brado e gritou bem alto, dizendo: quem dentre vós tem sede, venha a mim e beba. Jesus é a fonte inesgotável, que nos alimenta, que sacia a nossa sede, que mata a nossa fome. Então se achegue a Ele, leia a palavra de Deus, jejue, ore. Nós estamos vivendo os últimos dias, e só aquele que andar de joelho, consagrando a Deus, com a palavra de Deus no coração, são esses que terão encontro com Jesus. Não terão outro, pode ter certeza disso. Então se prepare, meus irmãos, se prepare, porque Jesus ele está às portas, e o diabo está enganando à torta, às direitas, dentro de todas as igrejas. Então vigie, estejam atentos, peça discernimento a Deus, para que nós não venhamos ser enganados pelo inimigo das nossas almas. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe em Cristo. As palmas bem alegres são para Jesus.